Classe, quando nós colocamos aqui na P igual a V vezes I, primeira questão matemática, quais são as variáveis que aqui estão envolvidas? Variáveis é P volts e, vamos botar, potência, tensão, corrente. Qual é a outra? V igual a vezes I. Quem está envolvido? Tensão. Corrente está envolvido? Resistência. Acontece que nós vimos que essas duas variáveis elas estão ligadas diretamente à resistência. Ligado assim, de acordo, se eu tenho essa daqui fixa, ou seja, se eu variar a resistência, varia a corrente. Entendemos que é curto-circuito e o que é um circuito aberto. Circuito aberto quer dizer o que? Uma resistência infinita. Resistência, se a resistência tender ao infinito, quanto é que vale I? Zero. Ouço vozes. Se a resistência vá ao infinito, a corrente tende a zero. E o inverso também é verdade. Se a resistência tende a zero, a corrente tende ao infinito. Só que antes de chegar ao infinito, ela já fez um estrago, que a gente chama de curto-circuito, aí já atuou os elementos de segurança, fusível, disjuntor, o que for, ou danificou o componente. Ouço vozes escondidas. Então, nós precisamos até focar na nossa resistência. Gente, a nossa resistência, nós calculamos aqui aquela resistência pela forma, como é que você dá? Vimos que resistência é igual a quem? O L. Não é isso? Toda vez nós vamos ter que analisar o material diferente, o comprimento, o quanto está envolvido e a área envolvida. Esse A não é um ampere, é a área envolvida. Nós calculamos aqui a resistência de um fio de 10 ohms, de 10 centímetros de ponto, calculamos a resistência. Chega uma calculadora na sala, vamos calcular? Imagine que eu tenho um fio 10 centímetros de cobre, tá? Com a área 1 milímetro quadrado. Vamos tentar ver isso aqui. Com 1 milímetro quadrado, a gente tem como saber qual é a resistência desse pedaço de fio? Temos como saber? Temos? Como? R é igual a Rho vezes L sobre A. Por que igual? Qual que é a resistência, a resistividade do cobre? Nós já falamos que é o cobre, definimos o material. Nós vamos atrás de saber qual que é a resistividade do cobre. A resistividade do cobre, ela, se você ver na apostila, ela dá 1, alguma coisa vezes 10 a menos 6. Vocês viram já na apostila? Então, do cobre, eu tenho que o Rho do cobre é aproximadamente 10 a menos 6 ohms por centímetro. É a unidade. O que eu quero? Resistência não é ohms? Resistência é ohms. Então vamos lá. Isso daqui quer dizer, a resistência vai ser igual. Se ela é aproximadamente, vamos usar para efeito de cálculo, como sendo 1, mas é 1 alguma coisa. Tá? Vamos botar 10 a menos 6 ohms vezes centímetro, vezes, qual que é o comprimento? O L. Quem é o L? 10 centímetros, dividido por quem? Qual que é a área? 1 milímetro quadrado. Confere?
Então vamos ver, 1 milímetro quadrado. Eu posso fazer essa conta assim? Direto? Quanto é que dá? Posso fazer? Por que que não? Transformar um milímetro. Ah, então tem que dar. Eu tenho unidades diferentes ali. Então, quem eu transfiro? Transformo tudo para milímetro ou para centímetro? Eu prefiro transferir para milímetro. Então vamos aqui, 1 centímetro igual a quanto? Quanto é 1 centímetro? 10 milímetros. Isso aqui vai ser igual. Espera aí. 10 a menos 6 ohms. Quanto é 1 centímetro? Vezes 10 milímetros. Ok? Pessoal? Vezes 10. Vezes o que? 1 centímetro não é 10 milímetros? Substituo. Vezes 10 milímetros. Dividido por quem? Por 1 milímetro. Milímetro quadrado não é milímetro, milímetro vezes milímetro? Milímetro. Professor, mas o segundo não vai ser 100 milímetros, porque é 10 centímetros. 10, aqui não é 10 vezes 10 Ah, milímetros? tá. Eu achei que era só 10. Não é? Então, corto um com um, corto o outro com o outro. Quem que sobrou? Qual unidade sobrou? Então, a minha resistência vai ser igual. Espera um pouquinho. 10 vezes 10 vezes 10 me dá 10 a terceira? 10 elevado a menos 6. Vou botar logo para trás aqui. Vezes 10 a terceira ohms. Dividido por 1. Quanto é que dá isso aqui? Quanto deu essa resistência? Quanto é essa resistência? A menos 3 ohms. Que é igual a quanto? 0,01. Essa resistência é ou não é baixa? É ou não é? Vamos agora aqui pensar o seguinte, é baixa. Ela está aproximadamente de zero. Vamos fazer essa simulação para que a gente entenda o que é isso, comparado com o que a gente sabe. Não vamos, que a gente tem visto, a gente vê a nossa volta. Não vamos longe não. O que é que todo mundo tem acesso? Uma bateria de carro. Qual que é a tensão da bateria de carro? Quanto vale? 12 volts. Imagine que eu pego só 10 centímetros, caso eu consiga de um ponto no outro, uma bateria de moto, que é mais curtinha, se é 12 volts, é 12, 6 volts, né? 12 também de moto? 12, mas só que ela é menor. Então eu vou pegar 10 centímetros, eu vou colocar um fio, uma ponta num terminal e vou pegar o outro. Eu posso colocar uma resistência, concorda comigo? Que vai passar uma corrente elétrica de um polo todo. Eu vou colocar um fio num polo e o outro fio no outro. Não vai passar uma corrente elétrica? Vai, o fio é condutor. Então o que acontece aqui? Vamos ver quando dá essa corrente? Com 10 centímetros de fio? De 1 milímetro quadrado? Então, V igual a R vezes I, não é isso? I vale quanto? V sobre R, que é igual a quanto é a tensão? 12. Qual que é a resistência? Opa, a resistência deu quanto? Quanto é que deu esse I? Quanto deu essa corrente? 12 mil. Quanto deu a corrente? 12.000 amperes. Amperes. Espera um pouquinho. Se nós temos limitações, dá para fazer noção do que é 12.000 amperes? Não queira nem ver. Se miliampere, tem gente que morre com miliampere. Nós não sabemos a estrutura física de nenhuma pessoa. Então, uma resistência baixa dessa de um fio, se eu fizer, não sai fogo no outro terminal? Na bateria? Não faça, você descarrega a bateria. Então esse fogo, você está colocando em curto os dois terminais. Então nós precisamos também entender essa resistência. Se você olhar, lembra do chuveiro? O chuveiro tinha uma resistência. Então, a chapinha tem resistência. O liquidificador tem resistência ao liquidificador? Tem um motor. Mas se você olhar
ele teria algo similar a uma resistência equivalente, porque vai circular corrente. Então, concorda comigo? Agora, toda vez eu vou analisar qual é essa resistência equivalente, medindo o fio que tem, área, não vai ser assim. E para eletrônica eu vou ter que calcular isso? Não. Questão comercial. Na questão comercial, tem os resistores comerciais. A resistência é a característica dela física, tá certo? E resistor ou componente. Resistor é um componente. Pelo que eu sei, vocês já viram isso em desenho técnico também, não já? Mas, vale a pena. Gente, eu faço a questão de trazer, ter essa apostila. Esse camarada, sou fã dele. Conhece o professor Hiller? Procurem conhecer. Então ele fez a apostila, eu uso, está bem explicado, bem didático, bem tremendo. Eu vou publicar no que é acadêmico, tem autorização dele para usar essa apostila, onde ele traz tudo, os detalhezinhos sobre analisar um resistor. Não inventar a roda, vamos valorizar quem já tem. Gente, o que ele traz? O conceito, então vamos estudar resistor? Nós sabemos agora o que é um curto-circuito, aí eu vou pelo seguinte, como que é o símbolo de um resistor? Símbolo de um resistor. Aonde vocês veem o resistor, se bem de serra aqui, isso aqui é símbolo de resistor. Diagrama de bloco, linguagem americana, tem alguns que usam também um bloquinho, só que isso daqui por si só não quer dizer resistor. Eu tenho que colocar, olha, se eu colocar um bloco desse e uma R, eu já sei que é resistência, que é resistor. Agora, ele por si só não quer dizer nada. Eu preciso saber qual é o valor dessa resistência. Perfeito? Eu olho um símbolo ali, é um símbolo também, é um R qualquer. Quanto vale? Aí eu vou especificar. Bem, o resistor possui um número grande de aplicações, tá? O que eu uso? Uma polarização de componentes. Sei que assim, vocês viram com outros componentes de diodo, transistor e tal. Mas, gente, polarização. O que quer dizer polarização? Primeiro, de um transistor eu tenho que criar a condição para que aquele dispositivo funcione. Agora, em um diodo, eu vou polarizar um diodo, eu vou trazer um conceito da seguinte forma. O resistor, ele serve para limitar a corrente. Você concorda que eu preciso limitar essa corrente de alguma forma? Então, essa resistência tem que ter no mínimo um valor estabelecido, porque senão eu danifico o que está à minha volta, na sequência. Então, o resistor, conceito técnico de um resistor, resistor é um elemento utilizado para... Técnico, me perdoe, eu estou parafraseando, então, use como um conceito, não sei se está respaldado pelo eixo teórico, mas está lá, resistor, um elemento físico utilizado para limitar a corrente. Concorda comigo? Eu vou limitar, eu tenho uma tensão. De acordo com o valor dessa resistência, eu estabeleço a intensidade de corrente. Eu limito a corrente ao valor que eu quero, mediante o valor da minha resistência. Bem, eu uso para divisor de tensão, divisor de corrente. Espera um pouquinho. Posso já apagar isso aqui? Posso. Então eu uso como um divisor de tensão, divisor de corrente. Imagina, olha aquele símbolo. Lembra daquele símbolo anterior? Do resistor? Eu tenho um símbolo de uma fonte que ela é assim. Quando eu ver esse símbolo, eu vou ver o terminal menor é negativo, aqui é o positivo. Não preciso ter o sinal, eu vou sempre colocar V. Se eu colocar V e tem um resistor, R1, ele está falando que é um divisor de tensão. Não é divisor de tensão? O que quer dizer isso, divisor de tensão? Ué, eu tenho que, essa tensão, eu quero dividir essa tensão. Divisor que eu vou dividir. Então, se aqui é V, eu quero de alguma forma ligar de um lado, mas eu quero aqui um V linha. Um outro V. Esse outro V vai ser proporcional ao quê? A um outro resistor, a relação entre um outro resistor que eu vou colocar aqui. Se eu colocar aqui R0 e R1. Gente, a
lei de Ohm não fala, olha, aqui tem um conceito que nós vamos tratar depois sobre associação de resistores, mas esse resistor, olha, não estou ligando nada, só estou observando nesse ponto, tá certo? Eu estou um ponto de observação, estou tirando uma linha para verificar aqui quanto vale essa tensão com relação ao quê? Com relação aqui. Se eu tiver aqui uma referência, eu estou pegando aqui, tá, a mesma referência, aqui eu tenho o meu V', tá certo? Eu não estou ligando nada, se eu estou ligando nada, eu não estou puxando ponto, não está acontecendo nada, eu só estou observando isso. Acontece que esse resistor não está na sequência do outro. O que a lei de Ohm falou? Que ao circular uma corrente elétrica sobre um resistor, ele apresenta o quê? Uma diferença de potencial entre os terminais do resistor, não é isso? Então, imagine que eu tenho um terminal aqui e tenho outro aqui. O que a lei de Ohm falou? Que ao circular, concorda, se eu fechei o circuito, não vai passar corrente? Vai ou não vai? Qual que é essa corrente? E, espera um pouquinho. O que ele quis dizer? Lei de Ohm falou que o V vai estar aqui, o mesmo V vai estar aqui? Não. É proporcional isto. Eu vou ter um V0 igual a R0 vezes I. A corrente que passa por ele. Quanto é que vai ser V'? Não é a tensão que eu quero pegar entre os terminais da resistência? Quem vai ser V'? V' vai ser igual a R1 vezes quem? A mesma corrente que passa. Está tendo a corrente que passa, está indo para outro lugar? Não. O que entra aqui não está vindo toda para outra resistência também? Então eu posso dizer que é a mesma. O resistor por si só, ele não tira a corrente. Ele deixa a corrente passar. Agora, o que vai acontecer com ela passando é outra história. Ele não diminui a corrente, ele por si só. Ele só provoca, ele deixa passar a corrente. Mas opa, ele sente que em torno dele tem uma diferença de potência. Criou algo aqui. Criou algo em torno dele. Tá certo? Espera um pouquinho. Então, eu tenho aqui a passagem da corrente. Você concorda comigo que esse V', vai ser igual a V somente quando? Quando que esse V' vai ser igual a esse V? Quando o V0 for zero. Concorda comigo? Eu não crio tensão. A mesma tensão eu vou dividir. Ó, filho, por favor. A mesma tensão, olha para mim. A mesma tensão, essa tensão, ela vai se subdividir nessas duas resistências. Vai ou não vai? Eu só tenho uma única fonte. Então, desta forma, uma parte vem para aqui e outra vai para lá. Não está indo na sequência? Está na sequência. Então, V' vai ser igual a V somente quando o quê? V0 igual a zero. Ou seja, para que V0 seja igual a zero, não tem corrente passando? Então a resistência tem que ser zero. Tu concorda comigo? Se porventura, se R0 igual a R1, e a corrente é a mesma, eu vou ter V0 igual a esse daqui. Se V0 é igual a esse, V é igual a que é duas vezes esse. Eu posso deduzir se as duas resistências R0 igual a R1, eu posso afirmar categoricamente o quê? Que V' vai ser igual a V sobre 2, porque a outra metade ficou na outra resistência. Consegue entender isso? Consegue entender? Eu estou aqui pegando os conceitos normais, colocando num circuito real e conversando com ele, dialogando sobre o que acontece se eu mudar essas situações. Ok?
é compreensível por todos? Sim ou não? Acabamos de ver um circuito elétrico e um divisor de tensão. Nós vamos usar muito isso para frente. Mas eu volto a minha atenção para o dito resistor. Você vê que o resistor muda de figura o circuito todinho? Então ele não é desprezível. Ele não é um ser inanimado, não. Ele está ali e criou, opa, mas peraí, eu também interfiro no processo. Então, dê atenção para mim, o resistor falando. Gente, quais são os tipos comuns? Eu vou partir, como esse material vai ficar para vocês, eu tenho, então, o resistor, eu tenho diferentes materiais. Cobre, tenho de filme fino, filme de carbono, filme metálico. Gente, tem resistor, é claro, a tecnologia está vindo aí, para que a gente consiga, imagine, efeitos tremendo sobre o resistor. Você imagina o que está. Quem já viu uma placa do computador? Você viu como os componentes os componentes são tudo miniatura? Os SMDs, né? Como ele montado na superfície, eu tenho resistores pequenos ali. Mas como parece um grãozinho de arroz, e tem muito menor. Dentro integrado eu tenho resistor. Então eu estou trabalhando essa característica, então muda o material, muda. Mas tem um resistor comercial que nós temos que entender isso, que é essas bases normais nossas, que são os resistores comerciais, que é de um fio, condutor de fio, de base, com uma base cilíndrica em porcelana. Aonde é que tem esse dito puro? Eu tenho com você. Trouxe alguns aqui. Vocês já os conhecem, não já? Já os conhecem? Resistor cerâmico ou porcelana. Porcelana. Tá ok? Agora, o que difere entre eles? Tamanho. Aí o que tem a ver o tamanho? O tamanho muda o quê? Às vezes eu tenho um resistor com tamanhos diferentes, de mesmo valor. Hã? Aqui não é o mesmo, mas eu posso ter um resistor de 100 ohms desse tamanho, 100 ohms assim e 100 ohms assado. E posso ter menor ainda. O que difere entre eles? Hã? São 100 ohms. Potência. A potência dele. Gente, o conceito de potência não é V vezes I? Então, se variar isso daqui, eu não vario a potência no resistor? Então eu posso ter uma potência de uma minha fonte, que é V vezes I. Eu tenho uma potência no R0, que é V0 vezes I. Eu tenho uma potência no R1, que é V' vezes R1. Então, para cada lugar que eu vou verificar que tem uma potência dedicada em cada um deles. Então, eu tenho que estar atento também a isso. Qual é a capacidade, entendeu? A gente chama isso de potência dissipada. Porque passar uma corrente aqui, meu irmão, ele vai aquecer. Vai aquecer. Pelo fenômeno que tem de circular uma corrente elétrica, que nome se dá a isso aí? A esse fenômeno? Qual o fenômeno? Joule. Joule é o efeito de aquecimento que se dá pela passagem da corrente elétrica. Provoca o aquecimento. O chuveiro aquece por quê? Por defeito do Joule. A resistência aquece, eu passo água, transfira. Oi? Ok? Postura? Então, gente, a potência do meu resistor eu tenho que ser observado. Bem, então, a potência está de acordo com o tamanho. Mas eu preciso, todo resistor que eu vou pegar, eu vou ver qual que é a grossura do fio que está lá dentro. Preciso fazer isso? Não. Não preciso fazer isso. O resistor, ele vai ter uma codificação nele. São os tipos de fio de resistores, né? Não vou aumentar aqui, me perdoe.
Mas antes disso, ele já vem impresso, em alguns casos, ele já vem impresso a característica do componente. Quando eu pego o componente, ele já me define como ele é. Espera um pouquinho, esse aqui, eu vou ter uma camada isolante, que é para o resistor, para evitar a entrada de umidade e poeira, mas para preservar a característica do resistor. Então essa camada isolante por fora, para proteger o meu resistor lá dentro. E tem esse efeito isolante também. Encostar um no outro, tem esse efeito isolante. Esse resistor, ele está aqui 47 R, mais ou menos 5%. Espera um pouquinho. Se eu estou numa linha de produção produzindo resistor, o que vai acontecer? Pode ser que tenha uma variação de um produto. Pode ou não pode? Só que comercialmente, eu preciso, o fabricante estabelece, olha, o meu componente, ele está dentro de uma determinada faixa. Tá? Ele varia. Vocês já viram isso? Ele está dentro de uma faixa de mais ou menos 5%. Então esse resistor de 47 ohms, 47 ohms e 47 R. Ele, comercialmente, ele não coloca o símbolo aqui do ômega. Ele colocou R. Se você vê 47R, é 47 ohms. Tá? O que quer dizer? Que ele pega 5% de 47 a mais e 5% de 47 a menos. Vamos ver o que significa isso? Posso apagar aqui agora? Para facilitar o nosso cálculo, vamos pensar um resistor igual a 100, vou botar R, mais ou menos 5%. O que quer dizer isso? Qual que é a faixa? R vai estar acima de um valor e menor que outro valor. Vai ou não vai? Esse resistor vai ter que estar nessa faixa. Quando eu olho para aqui R igual a mais ou menos 5%, quer dizer que ele vai estar, o menor, R mínimo vai ser igual a quem? Qual que é o menor? 100 menos 5% de 100. O que? Não é R? Deixa eu botar aqui para não confundir. Dá licença. R mínimo vai ser igual a quem? R menos 5% de R. Do resistor, não sei, eu posso variar isso, mas o conceito não muda. R máximo igual a quem? R mais de R. Eu calculo 5% dele, somo ele vai estar naquela faixa. Ok? Então vai estar. Quem é o mínimo então? Ó, R mínimo vai ser igual a quem? 100 menos. Quem é 5%? Não é 0,05? Ou 5% é 5 sobre 100. Tá bem? 5%, vamos pensar dessa forma aqui. 5% vezes 100. Ué, quanto é que deu isso aqui? Corta, corta. 100 menos 5 dá quanto? R máximo. Isso é igual a quem? 100 mais 5% vezes 100. Não é isso? Quanto é que deu? Corta, corta, deu quanto? Então eu posso dizer que por esse resultado aqui, R mínimo vai ser quanto? Maior que 95. Menor do que quanto? Quando eu ver um resistor dessa, Camila, por favor, que vai me dizer resistor maior que 95 ohms e menor que 105 ohms. Por quê? O 100 mais ou menos 5%. Ok? Vamos avançar. Esse resistor tem sua construção robusta de fácil suportar as temperaturas, são empregados em diferentes condições. Por exemplo, esse daqui, eu não sei se daí vocês vão conseguir ver, mas ele é um resistor de potência. Um verdinho, prometo trazer na próxima aula, estava fechando no laboratório. Ele está o corpo dele está aqui, vem aqui, ó, 47R, 5%, 10 watts.
Isso aqui, outro resistor. O que está falando aqui? Ele é 63, que é 63, 5%, 5 watts. Então, ao longo dele, ele está escrito, mas os resistores, como é que eu vou pegar um resistor desse daqui e escrever no corpo dele qual é o valor do resistor com tolerância ali? Nem todos vão estar assim. O que aconteceu? Eu vou ter um sistema de codificação nos meus resistores para que nós venhamos o quê? Fazer a leitura deles e saber, quando eu olho para um resistor com essa coloração, eu já consigo identificar qual que é o valor dele e dessa forma eu tenho que dar, aqui eu tenho que ter R vai ser igual, que valor? X mais ou menos, X mais ou menos Y%. Eu tenho que traduzir isso dessa forma. Quando eu olho aqui, eu tenho que caracterizar o meu componente. Concorda comigo? Eu, olhando o meu componente, já está identificado. E isso é em todos os níveis. Como que se dá isso? Olha aqui, ele vem o resistor, ele vem colocado, vem as cores impressas dele. Aí eu tenho um maior de meio watt, 1/4 de watt, 1/8 de watt. Então, de acordo com o tamanho, me dá o que? A capacidade, a potência que ele suporta. Sara? Você concorda que nesse caso aqui, eu tenho que ver qual a corrente, ele não tem uma potência nesse resistor? Quando eu coloco nesse circuito, eu só estou usando meio watt, o primeiro meio watt. O que quer dizer meio watt? Que V0 vezes o I tem que dar no máximo 0,5 ou 500 miliwatts. Meio watt é 0,5 watts, que é igual a 500 miliwatts. Eu tenho que saber isso. Entenderam das conversões de unidade? Porque naquele meio watt, camarada, quando eu identifiquei, eu vou colocar esse resistor, camarada, mas só que é o seguinte, a corrente que vai passar nele, vai produzir uma queda de tensão, a potência em cima dele vai estar acima do que ele suporta. Eu tenho que fazer algum artifício, ou mudar o resistor, ou fazer uma situação da qual o componente suporte aquilo. Você entendeu? Eu preciso daquele componente, mas eu tenho que cuidar dessas proteções em torno dele.